A paz do Senhor Jesus, professor, Deus abençoe sua vida. Vamos estudar mais uma lição, hoje a de número 9, da classe dos pré-adolescentes. O título, O Espírito Santo e a Igreja. A lição está baseada na leitura que será realizada em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. O texto principal desta lição está em Efésios, capítulo 1, versículo 14, que diz: O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Então vamos falar sobre o Espírito Santo e a igreja, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Estudaremos que o Espírito Santo é uma promessa de Jesus e ele cumpriu e cumpre em nossas vidas, e assim podemos fazer a sua obra com segurança, com alegria, sabendo que ele nos direciona, sabendo que o Espírito Santo nos dá a direção para fazermos tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é bom, tanto para os pré-adolescentes, iniciando ali a sua jornada cristã, e também para os jovens, para os adultos. Todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos guiando. Então é por isso que estudaremos esta lição, que tem como objetivos aqui, para que o professor se atenha em sala de aula, não perca o foco, primeiramente identificar quem é o Espírito Santo e depois apresentar as formas de ação do Espírito Santo na igreja. Depois, o professor ensinará aos seus alunos que somos dependentes do Espírito Santo, que precisamos do Espírito Santo no nosso dia a dia e nossa jornada para que possamos ser bem-sucedidos. Então, aqui tem um espaço pedagógico, professor, faça essa leitura, aqui fala sobre a atuação do Espírito Santo na igreja, mostrando que ele é atual, que ele age conforme agiu na Bíblia, age nos nossos dias. Existe por aí doutrinas que pregam o contrário, que a ação do Espírito Santo cessou, porém o Espírito Santo continua agindo. Se não fosse ele nos direcionando, estaríamos tomando decisões erradas. Mas o Espírito Santo é ele que nos dá o discernimento da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é completa, mas existem partes ali que precisamos do discernimento do Espírito Santo, tanto para entendermos quanto para aplicarmos na hora certa. Então, esta é uma importante lição. Existe, como eu citei, um movimento contrário ao ensinamento da ação do Espírito Santo. Mas nós continuamos firmes, confiando em Deus, sabendo que somos totalmente dependentes do Senhor, dependemos também de Jesus e dependemos do Espírito Santo de Deus. Esta é uma verdade, né, meus irmãos? Então vamos lá. Conhecendo mais de Deus. Aqui é uma entrada aqui já para que os adolescentes entendam o que nós faremos nessa lição. Veremos que o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, uma das pessoas da Trindade Santa, que é composta pelo Pai, nosso Deus, Jeová, pelo Filho, Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo. Então são três pessoas que compõem a Trindade e eles realizam uma ação maravilhosa através de nós. Nos completa, nos ajuda. A sua manifestação não ficou restrita ao passado, ele continua a atuar e se comunicar com a sua igreja. Então, se não fosse assim, não estaríamos estudando esta lição. Se não fosse a ação do Espírito Santo atual nos nossos dias, nem estaríamos aqui estudando, mas então isso aqui já é motivo para nós termos a certeza absoluta que o Espírito Santo está agindo em nosso meio. E Deus fala com a igreja é o tópico de número 1. O subtópico tem como título, o subtópico primeiro aqui, que é a letra A, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele possui a mesma essência e o mesmo poder de Deus Pai e de Deus Filho. Ou seja, ele é onipotente, ele tem poder, ele tem todo o poder em suas mãos, ele tem a sua onipresença, que é atributo também do Espírito Santo, de estar em todo lugar. Ele tem onisciência, ele sabe todas as coisas, por isso que ele sonda os nossos corações e faz com que oremos por exatamente aquilo que nós necessitamos. É o Espírito Santo que nos dá a consciência do que realmente precisamos, porque pelos nossos corações, pelo nosso coração, provavelmente tomaríamos uma decisão errada. A palavra de Deus nos mostra que é do coração que procede e muitas das vezes
procede os desejos, as intenções, e muitas das vezes nossos corações querem aquilo que a carne nos pede. Mas nós temos que viver em espírito, fazendo a vontade do Pai. E também, um dos atributos do Espírito Santo é a sua eternidade. Ele esteve no início, ele sempre existiu, sempre existirá. O subtópico, que então, a letra B, ele é uma pessoa. O apóstolo Paulo admoestou a não entristecermos. Como ele é uma pessoa, nós não devemos entristecê-lo. E como nós entristecemos o Espírito Santo? Blasfemando, falando palavras contra o Espírito Santo, deixando de buscar ao Senhor, deixando de ouvir, na verdade, a voz do Espírito Santo, deixando de observar aquilo que o Espírito Santo pede para nós. Quando em muitas das minhas oportunidades que tenho para explanar as lições na nossa igreja, eu falo que o Espírito Santo é como um volante para a nossa vida, porque ele nos guia. É direita, é esquerda, desvia do buraco, desvia da armadilha, desvia da estrada perigosa. É como se fosse, ele é a direção para as nossas vidas. O Espírito Santo nos direciona e quando nós não observamos a sua vontade, nós o entristecemos. Mas o pior ainda não é o pior. O pior é que teremos graves consequências quando não observamos a voz do Espírito Santo. Porque ao entristecer o Espírito Santo, o Senhor, agindo com misericórdia, nos perdoa e o Espírito Santo vai interceder por nós mais uma vez, porque Ele é o nosso auxiliador e Ele sabe que nós erraremos, nós falharemos na caminhada, mas Ele, assim como o Pai, é misericordioso também em nos entender, que ainda nos falta sabedoria, que ainda nos falta o conhecimento para tomarmos a decisão correta. Então, por isso, Paulo admoesta para não entristecer o Espírito Santo, através de quê? Da desobediência. É ouvir a voz do Espírito e obedecer. E quando o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, ele observa a voz do Espírito Santo, como que ele tem esse entendimento? É quando ele está prestes a fazer algo errado. E uma vozinha lá na sua mente, um sentimento dentro de si, fala para ele que aquilo não é correto. Faz com que ele lembre que o pai, a mamãe, ou o pastor, ou o líder, a professora, o professor da escola bíblica, ensinou que aquilo não é correto. Quando vem a memória, quando ele vai cometer um erro, e vem a memória que aquilo que ele está prestes a fazer não é certo, é o Espírito Santo agindo em nós, falando, opa, por aí não, este não é o caminho não é este, desvie deste caminho, porque esse caminho é de perdição. É exatamente o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, nos mostra como lidar diante das situações. É isso que ele faz. Vamos citar um exemplo, quando os nossos adolescentes, na sua fase, ali, e tem os seus momentos, às vezes é afrontado por alguém e quer agredir com palavras ou com vias de fato mesmo, né? Briga, e ali uma briga já física, e o Espírito Santo fala para ele que aquele movimento que ele está prestes a tomar não é correto. Então o Espírito Santo age desta forma em nós, por isso temos que entender a voz, temos que ouvir a voz do Espírito, e só ouvimos essa voz, só entendemos o que ele está falando quando nós estamos na presença de Deus. Não é para qualquer um, é para quem tem fé no Deus Todo-Poderoso. Então, também a importância dos nossos pré-adolescentes estarem sempre aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. O Espírito Santo, como ele é uma pessoa, ele também ensina, ele nos dá o discernimento. O Espírito Santo está nos dando discernimento aqui, neste momento. Estamos estudando a palavra, é o Espírito Santo que nos dá o discernimento. O que falar no momento tal, diante de tal tópico, diante de tal frase, o que eu devo dizer? Eu, muitas das vezes, não sei o que dizer. Ou, às vezes, eu me preparo para falar algo, mas o Espírito Santo fala para mim, não é isso que eu quero que você fale, eu quero que você fale exatamente isso. E aí, quando nós damos lugar para o Espírito trabalha através das nossas vidas e o Senhor abençoa não somente a mim, mas principalmente aos meus irmãos. Todos são abençoados e o Espírito Santo de Deus se alegra de estarmos fazendo a sua vontade. Então, é sempre importante entendermos que o Espírito Santo é também uma pessoa. E
ensinamos os nossos pré-adolescentes a tratar o Espírito Santo como nós tratamos bem aquelas pessoas que amamos. É dessa forma, se eu amo meu papai, a minha mamãe, eu vou tratar eles bem, vou ser obediente a ele, vou ser obediente a eles, vou fazer o melhor para eles. E com o Espírito Santo também não é diferente. Eu devo agir com amor, com obediência. Então o Espírito Santo ele também possui caráter. Ele é íntegro, ele possui personalidade, porque ele é uma pessoa e também possui sentimentos. Nós já lemos aquela passagem, quantos não já leram, em Romanos 8, 26, que lá fala que o Espírito Santo, ele age com gemidos inexprimíveis por nós, clamando por nós, gemendo por nós ao Pai, pedindo a misericórdia dele para com as nossas vidas. Então ele tem sentimentos, tem vontade, afinal ele é uma pessoa, ele também tem vontade, ele se move com o desejo de abençoar aqueles que são filhos de Deus. Sua atuação na igreja, a ação do Espírito Santo é essencial em nossas vidas e em nossos cultos. Por quê? Por que a ação do Espírito Santo é essencial em nossas vidas? Porque ele nos dá a direção. Existem momentos na nossa vida e existirá momentos na vida dos nossos alunos que eles terão que tomar decisões que ali talvez eles não entendam perfeitamente o que cada decisão, cada consequência terá de acordo com a decisão tomada. E neste momento, o Espírito Santo, o jovem, o pré-adolescente, ele deve buscar ao Senhor e pedir a sua direção. E o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele é Deus também, e a palavra de Deus diz que ele não deixa nenhum dos seus confundidos. É isso que eu amo essa passagem, eu amo entender também a questão da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Entendemos que não ficamos confundidos de forma alguma. Sempre temos a certeza de que estamos tomando a decisão certa, mesmo que não pareça. Mesmo que não pareça. O Senhor, às vezes, vai parecer que a decisão que eu vou tomar ela é prejudicial naquele momento, porque eu poderia ter feito algo melhor na minha mente. Mas lá na frente veremos o resultado, a bênção, quando tomamos a decisão certa. Mas quando tomamos a nossa decisão, também vemos o outro resultado, que é a derrota. E o Espírito Santo ele é muito importante também em nossos cultos, porque ali, durante o culto, o Espírito Santo direciona o que é necessário para cada um ouvir, para que cada um sinta, para que cada um tenha um renovo, para cada um tenha a transformação através do Evangelho. O Espírito Santo dá a direção de qual louvor apresentarmos ao Senhor, de qual palavra lermos, de qual testemunho contar. É o Espírito Santo. Esta é a ação do Espírito Santo. Ela existe de acordo com a necessidade dos fiéis, dos irmãos, dos alunos, dos pré-adolescentes. Por isso que todos nós que ensinamos, que pregamos ou que façamos algo para o Senhor, temos que sempre consultar a voz de Deus, a voz do Espírito. Sempre pedir a direção do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele é o Consolador, que ele é o Auxiliador. É um dos atributos do Espírito Santo. E essa questão dele ser o Auxiliador é que nós devemos nos agarrar nisso, em tudo. O Espírito Santo é auxiliador. Então eu vou tomar uma decisão agora, mas eu vou consultar o Espírito Santo de Deus. Estou fazendo a vontade? Espírito Santo de Deus me guia neste momento. Espírito Santo de Deus, esta é a vontade do Pai? Esta é a vontade de Deus? Ou essa é a vontade da minha carne? É isso que nós devemos consultar ao Espírito Santo. Não só nisso, mas independente de qual seja o momento, eu sempre digo ali, quando estamos explanando a palavra do Senhor, que independente se a decisão é muito importante na sua vida, consideramos que muitas decisões são mais importantes, ou se ela é uma decisão bem pequenininha ali, que talvez não influencie tanto, até ela nós devemos pedir a direção do Espírito Santo. Esse talvez não influencie tanto, parte da nossa mente, mas da mente de Deus possa ser algo muito grande e valoroso para entregar em nossas mãos e que venha abrir portas que nós nem imaginemos que o Senhor possa fazer. Então, é importante estar atento à voz do Espírito. Então, o Espírito Santo ele ajuda nos cultos, Nos cultos, ele inspira palavras, ensinamentos, testemunhos, ele fala por meio das profecias e dos louvores também. Quantas vezes nós estamos
ali ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores e saímos mais uma vez renovados da presença do Senhor. Quão maravilhoso é ouvir a voz do Espírito. É importante também que quando formos à casa de Deus ou quando formos nos reunir em sua presença, nós temos que entender que estamos ali com um propósito. Qual o propósito? Adorar ao Senhor em espírito e em verdade, adorar em espírito com todo o meu ser, com todo o meu coração e a minha alegria, e estar apto a ouvir a voz do Senhor. Nós não vamos ao templo para aparecer, para mostrarmos ao irmão, para que as pessoas tenham percepção de nós. É importante que os nossos pré-adolescentes entendam isso, porque pode parecer que é melhor, é interessante estar ali no púlpito para que as pessoas nos vejam, para que as pessoas nos admirem, tenham opiniões sobre nós. Mas não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é pregar, é viver, é sentir, é adorar ao Senhor em primeiro lugar, é sentir a sua presença e também ouvir aquilo que Ele tem para nos entregar, para que possamos ser melhores, e podemos assim fazer a sua obra. O tópico de número 2 tem como título os dons espirituais. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais. O que são os dons? É aquilo que o Senhor entrega em nossas mãos. São capacitações, aquilo que antes eu não imaginava que eu era capaz de fazer. O Senhor nos dá. Hoje eu lhe entrego a palavra. O Senhor, muitas das vezes, Ele nos entrega a espada. O que é a espada? É a palavra, é a autoridade da palavra do Senhor. Este é um dom que o Senhor pode nos conceder. O dom de intercessão, de interceder pelas vidas. E são vários os dons, nós falaremos sobre isso. Mas uma coisa é que nós devemos entender, que são capacitações. O que é capacitar? É deixar pronto para o serviço. É isso que o Senhor nos concede. E isso é dado através da pessoa do Espírito Santo para o serviço da obra do Senhor. E é também através desses dons a igreja é edificada. E o que é ter uma igreja edificada? É ter uma igreja sólida, uma igreja que tem adoração em espírito e em verdade, que adora o Senhor com sinceridade, que tem propósito no evangelismo, que tem propósito com os enfermos, com os acamados, com os hospitalizados, que tem propósito com aqueles que necessitam, ou seja, ama a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. É isso, porque o Senhor Jesus resumiu, mas lógico que a palavra é tão rica e nós podemos ter sempre uma compreensão mais ampla. Mas é isso, o principal da igreja é amar a Deus e amar ao próximo. E aqui o subtópico, o que são dons espirituais? São manifestações sobrenaturais, complementando, são manifestações sobrenaturais. O que são manifestações sobrenaturais, irmão Ivan? É a intervenção direta de Deus. O Senhor intervém de forma direta para nos abençoar. O Senhor pode fazer como fez na Bíblia, como quando Ele abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar, quando Ele abriu o Rio Jordão para que o seu povo atravessasse. São manifestações sobrenaturais, por exemplo. Mas também o Senhor pode agir no mundo espiritual, fazendo com que o mundo espiritual ele reaja na nossa realidade. Aqui hoje, por exemplo, quando o Senhor ordena que os anjos dele acampem ao nosso redor, ali é uma manifestação sobrenatural. É uma manifestação sobrenatural. E muitas das vezes as pessoas o homem mau está querendo fazer algo ruim para nós. E às vezes nós nem sabemos, mas estamos dormindo tranquilamente na nossa caminha, no nosso bercinho, com o nosso papai cuidando de nós. Estamos dormindo tranquilamente e o inimigo furioso. Porque a palavra de Deus diz que ele está bramando, rugindo como leão e andando em derredor. Mas se ele está em derredor, nós estamos seguros, porque os anjos do Senhor estão ao redor. Ele está em derredor e os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então, o Senhor se manifesta de todas as formas que ele achar necessário, seja de forma direta, seja através do mundo espiritual. Então, isto é manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E assim o Senhor demonstra o seu poder para nós. Deus usa uma pessoa para falar com a igreja.
Isso também é manifestação sobrenatural. Por exemplo, quando um doente é curado após uma oração, é uma manifestação sobrenatural. Eu já saí da igreja curado. Meu pai, ele conta um testemunho que eu saí da igreja curado quando eu era muito novo, e disso eu não lembro, mas ele sempre conta esse testemunho, onde eu sentia muitas dores, muita dor de ouvido, por muito tempo. Mas um dia, se eu não me recordo, exatamente numa escola bíblica dominical, o pastor orou e depois desse dia nunca mais eu chorei com dor de ouvido. Agora eu me recordo de uma certa... Na minha juventude, prestes a casar, eu não sei se por causa do casamento, eu ficava muito preocupado, com muita dor no estômago, muita gastrite. E ia ao médico e não melhorava isso. Mas um dia, louvando o Senhor, agora eu não me recordo do louvor, mas eu estava louvando ao Senhor com a mocidade, a juventude ali. E aí o Senhor usou o irmão que estava ali ministrando, falando que o Senhor estava curando jovens que sentiam dores no estômago, que a partir daquele dia não teria mais esta enfermidade. E passado aí 15 anos, mais ou menos 15 anos, estou aqui curado pela graça do nosso Senhor Jesus. Então isto foi uma manifestação sobrenatural do Senhor, foi o agir sobrenatural. E também o Senhor age também através da operação de maravilhas, quando nós falamos aqui o exemplo de abrir o mar para o povo passar, todos os milagres que o Senhor realizou, a operação de maravilhas, a variedade de línguas, a palavra da sabedoria, entre outros. Isso são os dons espirituais. Moisés abriu o mar vermelho, Elias orou e o fogo do céu desceu, Jesus multiplicou pães e peixes. Então, isto são exemplos de manifestações sobrenaturais. A diversidade de dons e ministério. A Bíblia nos mostra que há diversidade de dons e ministério, porém o Espírito é o mesmo. Há vários dons, ministérios, porém o Espírito é o mesmo, é o que capacita. Por isso que nenhum dos nossos pré-adolescentes deve se entristecer se o Senhor não deu a ele o dom de louvar. Certamente o Senhor tem algo para entregar nas mãos dele também. Que o Senhor é capaz de fazer, de mudar a história também. Então o jovem pode buscar o Senhor por mais dons, pode sim, o nosso aluno tem que ter esse entendimento que, na verdade, a caminhada cristã exige de nós crescimento espiritual. Então, se ele já tem um dom, se ele ainda não vê o que o Senhor quer realizar na vida dele ou tem realizado, que ele possa buscar. Também tem uma receita para que nós possamos receber os dons do Senhor. É estar em sua presença, ser obediente, temente ao Senhor, fiel a Ele e amar a sua palavra. Amar estar em sua presença. Os dons estão distribuídos em 3 classes: diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações. Vamos aqui, eu fiz uma breve pesquisa, resumindo, a diversidade de dons, por exemplo, profecia, sabedoria, o entendimento da palavra do Senhor, dom de cura, fé. Tem uma fé, aquela fé que move, capaz de mover montanhas, de crer que o Senhor é capaz de fazer um milagre. Dom de línguas e também do discernimento de línguas. Agora, a diversidade de ministérios. Por exemplo, nós temos pastorado, ser um pastor, ser um evangelista, ser um líder de louvor, um líder de jovens, ser um intercessor, ser um missionário. Então, o Senhor pode usar os seus filhos de maneira poderosa, operações, a pessoa pode ter dom de ensino, por exemplo, ser um mestre, ensinar, levar o ensino às pessoas que estão ali precisando de ouvir esta palavra para sua edificação. Então, o Senhor ele age de maneiras incríveis. O Senhor pode usar a mesma pessoa com os dons, com os ministérios, né, com a diversidade de ministérios, com a diversidade de operações. O Senhor pode usar, o Senhor capacita conforme Ele quiser e conforme a necessidade dos que ali estiverem. Letra C, a finalidade de distribuição dos dons. Os dons espirituais não podem ser aprendidos ou desenvolvidos por nós. Não é nós que desenvolvemos os dons. Podemos até nascer com um talento de louvar, um talento natural ali na fala, uma boa oratória, mas a capacitação para que exista em nós o mover do Espírito, que esse mover ele seja passado adiante pelo poder do Senhor para as vidas que estão próximas a nós e tenham suas vidas transformadas, é o Espírito Santo que faz isso. Este é o papel do Espírito Santo,
porque isso é sobrenatural e nós não somos capazes de fazer algo sobrenatural. Nós podemos clamar pelo sobrenatural de Deus, mas fazer é o Espírito. Este encargo é do Espírito Santo. Primeiramente, os dons glorificam o Espírito Santo. Segundo, os dons edificam a igreja. Então, a finalidade e a distribuição dos dons. Os dons glorificam a Deus, glorificam o agir de Deus, o poder de Deus, mostram a sua grandeza, mostram o seu agir em meio ao seu povo, demonstrando o cuidado de Deus pelo seu povo, o cuidado de Deus pela sua igreja. E dessa forma, também os dons edificam a igreja do Senhor. 3. O Espírito Santo atua nos crentes. O tópico A, subtópico A, somos templos do Espírito. A Bíblia afirma que somos templo do Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Aceitei a Cristo. Agora, Cristo vive em mim. O Espírito Santo de Deus está em mim. Deus está em mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que dá a direção para a nossa caminhada cristã. É o Espírito Santo que vai nos levar nessa jornada da santificação até o dia que Jesus voltar. É o Espírito Santo que direciona os nossos alunos ali, nos seus momentos, em suas dúvidas. É uma fase que os nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes têm muitas dúvidas, muitas perguntas. E é necessário que o professor, a professora tenha discernimento do Senhor para ensiná-los. Então é importante que o professor tenha paciência em demonstrar, em mostrar, em exemplificar isso para os seus alunos. Exemplificar isso em sala de aula, para que eles definitivamente entendam que é o Espírito Santo, o sentimento, o agir do Espírito em suas vidas, que fará com que eles tomem as decisões, que mostrará as decisões. Na verdade, o Espírito mostrará a melhor decisão e o nosso aluno precisará entender qual é esta e fazer conforme a indicação do Espírito. E assim o Senhor abençoar a vida da nossa juventude, dos nossos alunos. É Ele quem dirige os nossos passos. É o Espírito Santo que dirige os nossos passos. É Ele que molda o nosso caráter. Ah, mas eu não consigo agir, eu não consigo. Às vezes nossos pré-adolescentes falam, eu não consigo fazer isso. Eu queria fazer isso, mas eu não consigo. O Espírito Santo ele é capaz de mudar isso. Ele molda o nosso caráter. Ele molda o nosso estilo de vida, o nosso estilo. Eu quero parar de ser nervoso, eu não consigo ficar tranquilo diante de tais situações. Quando me afronta, o Espírito Santo é capaz de mudar isso. É o Espírito Santo que muda isso. É o Espírito Santo que molda. Então cabe a nós ensinarmos aos nossos pré-adolescentes que ele precisará estar atento à voz do Senhor, que precisará estudar a Bíblia, precisará orar, precisará clamar a misericórdia do Senhor, precisará clamar o sangue de Jesus em determinados momentos, precisará pedir a proteção do Pai, precisará pedir a Deus que transforme a vida dos seus papais, caso eles não sejam cristãos, precisará pedir ao Senhor que abençoe os seus inimigos, as pessoas que estão querendo lhe fazer mal. É isso que o nosso pré-adolescente precisa entender. Fazendo isso, aí pode dizer para ele que já é a ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo já está agindo porque eles estão permitindo. Fale, deixe bem claro para eles que o Espírito Santo de Deus está na vida deles, porque eles são servos do Senhor. Eles já são servos. Muitos de nós, às vezes, falamos que as nossas crianças, nossos pré-adolescentes, adolescentes são o futuro da igreja. Não, eles já são a atualidade. E nós precisamos deles. São cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra, para que possa fazer a diferença onde eles estiverem. Eles já são a atualidade da igreja. Então, o Espírito Santo molda e faz com que nós produzimos os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz este fruto, amor, estes são os frutos, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, esses são os frutos do Espírito. O professor pode até fazer um quadro, explanar no quadro ou numa cartolina,
fazer uma apresentação mostrando a eles também a ação, né, do Espírito Santo e os frutos que ele produz na vida de cada um dos nossos pré-adolescentes. O Espírito também nos purifica, nos santifica para que sejamos usados por Deus. É o Espírito Santo que capacita os nossos pré-adolescentes, que tem desejo de fazer a obra do Senhor, que tem o desejo de fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que os capacitará e assim eles poderão fazer. Não importa, o Espírito Santo de Deus, ele usa crianças, jovem, pré-adolescente, adulto, ele usa quem ele quer, então não importa a idade. O que precisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? B. Somos seus instrumentos. Os dons espirituais e ministeriais são um resultado da ação do Espírito Santo por intermédio do crente. O Espírito Santo opera usando as nossas vidas como instrumentos. Nós somos apenas ferramentas nas mãos do Senhor. Somos ferramentas em suas mãos. Nós somos o meio que ele utilizará para abençoar a vida de outras pessoas, porque outras pessoas foram ferramentas para nos abençoar. E agora, o trabalho para o reino de Deus, o serviço a qual nós procuramos fazer é exatamente esse: levar a palavra do Senhor, ser exemplo para o próximo, amar a Deus e ser exemplo, amar o próximo, ter a nossa vida transformada e levar essa transformação, o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus para todos os que estão próximos a nós, todos. E no caso dos nossos alunos, aqueles que estão ali, principalmente aqueles que estão na sua faixa etária, porque eles vão para a escola, eles vão para lugares, normalmente tem pessoas da sua idade. Então é importante que nós sejamos estratégicos em ensinar a palavra de Deus para os nossos pré-adolescentes, para que eles também preguem essa palavra para todo aquele que necessita. E assim Deus possa abençoar poderosamente tanto a vida do nosso aluno quanto a vida daqueles que estão ao seu redor. Que eles sejam uma bênção na mão do Senhor. E o Espírito Santo é capaz de capacitar os nossos pré-adolescentes. O Espírito Santo capacita o nosso amado professor da Escola Bíblica Dominical para fazer a obra de Deus. Por isso devemos perseverar, devemos sempre entender qual é a vontade do Pai, porque Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando, porque Ele é amor, porque Ele é misericordioso e quer refletir tudo de bom que há nele, em nós, se nós dermos espaço. E para que haja essa reflexão em nós, é necessário o agir do Espírito Santo, moldando cada ponto, cada situação em nós, cada atitude nossa. É necessário a ação do Espírito Santo de Deus. Basta darmos lugar, basta entendermos a sua vontade e o Senhor nos abençoará poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus é bom. Deus abençoe, meu amado professora da Escola Bíblica. Deixe o seu like, tá bom? Não vai embora sem deixar o seu like, se inscreve também, nos ajuda aí a expandir este trabalho e que as pessoas possam conhecer mais a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima aula.